queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês. É com muita alegria que retomamos o nosso estudo sobre a segunda carta de Paulo aos Coríntios. No último domingo, nós trabalhamos com as questões introdutórias da carta, e hoje nós vamos tentar avançar nos capítulos 1, 2 e 3, né? Capítulos 1, 2 e 3, tentando, né, tentando um aprofundamento maior. Queridos irmãos, eu estou aqui mexendo no celular, é que eu estou programando aqui o cronômetro, tá? O temporizador, para a gente não perder, não passar muito o horário da aula, tá? Então, era por isso que eu estava aqui programando o meu celular com o tempo médio de aula. Amados, nós vamos hoje, né, como eu disse, entrar, então, no conteúdo da carta. Né? No conteúdo da carta. Domingo passado foram questões introdutórias. E hoje a gente entra, então. Capítulos 1, 2 e 3. Vamos tentar avançar. Não sei se a gente consegue chegar no capítulo 3, mas a gente vai tentar. Esse é o nosso planejamento, tá bom? Vamos orar? Pai de amor, Pai de bondade, nós te louvamos, Senhor, por este domingo. Te louvamos, ó Pai, pela vida. Te louvamos, ó Deus, pelos teus cuidados sobre nós. E pedimos que o teu Espírito Santo nos conduza nesta aula, que o teu Espírito Santo nos conduza, ó Deus, enquanto estivermos aqui, né? Trabalhando o texto bíblico, tentando conhecer um pouco mais da tua vontade para a tua igreja e para o teu povo. Senhor Deus, seja com todas as famílias, ó Pai, que têm sofrido com esta pandemia, seja, ó Deus, por casos de enfermidade, pessoas infectadas, pessoas internadas, pessoas isoladas, seja questões financeiras, com o desemprego, com a queda de salários, enfim, ó Deus, que o Senhor esteja ajudando, ó Pai, as famílias que carecem de socorro, ó Deus. E ajude, Senhor, o nosso país, para que avancemos na vacinação da população, ó Deus. Que o Senhor Deus abençoe o nosso país. Em nome de Jesus. Amém. Bom, amados irmãos, quem nos acompanha já sabe o método, o modelo da nossa aula. Curso As Cartas Paulinas, estamos na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Bom, eu vou projetar a tela para que possamos, então, começar o estudo de hoje. Bom, qual é a mensagem central da carta? Lembro que na aula passada falamos das questões introdutórias, questões de contexto. Se você não viu, por favor, entre na nossa página no YouTube e assista a aula passada, né? E o restante do curso, do que foi ministrado até aqui, está lá também. Então, hoje, como eu disse, estamos entrando mais no conteúdo da carta. A mensagem central da carta, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, amados irmãos, é o contraste entre a aparente derrota e a verdadeira vitória. Então, o contraste, prestem atenção, aparente derrota e verdadeira
vitória, tá? Então, o apóstolo Paulo, ao longo da carta, ele vai... esse contraste vai permear a carta, né? É a base da segunda carta de Paulo aos Coríntios. O contraste entre a aparente derrota e a verdadeira vitória. E aí, queridos irmãos, a Bíblia de Estudos Nova Almeida Atualizada, ela nos apresenta um quadro desse contraste que aparece na segunda carta de Paulo aos Coríntios, que eu quero compartilhar com os irmãos. Então, aqui. Então, vamos lá. A primeira coluna, nós temos a aparente derrota, que é algo temporal. A aparente derrota do crente, do cristão. E na outra coluna, nós temos a verdadeira vitória espiritual do crente. Então, no capítulo 1, versos 8 e 9, Paulo diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de nos desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Então, Paulo está fazendo alusão quando ele esteve na Ásia, e ali os irmãos que acompanharam o curso de Atos dos Apóstolos vão se lembrar, ele foi vítima de uma grande violência, inclusive sendo dado como morto. Então, ele faz alusão ao que ele passou ali na região da Ásia. Só que depois, no verso 10 do capítulo 1, na sequência, ele vai dizer: o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Então, veja bem, o cristão, ele passa pela dificuldade, ele passa pelo problema, e não foi pouca coisa que Paulo enfrentou, mas, ao mesmo tempo, diante dessa dificuldade, ele manifesta a sua esperança e sabe que nada pode acontecer em sua vida sem que seja da vontade de Deus. Então, ninguém poderia tirar a vida de Paulo se não fosse com a permissão de Deus. Então, o qual nos livrou, apesar da brutalidade com que Paulo foi atacado ali na região da Ásia, ele foi livrado por Deus. E ele tem a esperança que ainda continuará a livrar-nos, né? Depois, queridos irmãos, no capítulo 2, versos 12 e 13, o apóstolo escreve: ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Então, quando nós lemos aqui, tranquilidade no meu espírito, Paulo ficou angustiado, aflito, perturbado, preocupado
com o que poderia ter acontecido a Tito, que havia ido até Corinto levar uma carta. A carta dolorosa, que falamos na aula passada, vocês se lembram? Que não está na Bíblia, que não temos esse documento, mas sabemos da existência dele. Uma carta que foi escrita entre a primeira carta e a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Então, veja bem, Paulo era um ser humano, e como ser humano, ele passou por angústias, aflições, preocupações, assim como nós passamos. Estas que ele diz, ele se refere como: não tive tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Mas, no mesmo capítulo, no verso 14, ele diz: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Né? Então, olha como ele consegue ver, enxergar, perceber o agir de Deus e sempre projeta a plenitude deste agir para o futuro, né? Quer dizer, Deus nos conduz em triunfo, né? No capítulo 4, 8 e 10, 8 a 10, o apóstolo Paulo escreve: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Então, Paulo, como um crente, um cristão, passou por tribulações, perplexidade, perseguição, abatimento, mas não angustiado, né? Porque eu falei lá, né, que o cristão fica angustiado do espírito, que Paulo colocou no início, né? Mas ele ali está mais relacionado a uma preocupação, a uma aflição, né? Aqui, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ele não perde a esperança. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. E aí, no versos 16 e 18, ele vai dizer: por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa. Aqui a palavra corrompa não está relacionada à corrupção, tá? Mas corromper no sentido das chagas, da doença e da morte. Contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque olha o que ele diz, leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então veja bem, Paulo
Vocês vão ver já já uma lista de tudo que Paulo passou, mas ele chama de leve e momentânea tribulação. Isto é, leve, né? Algo que não lhe pesa, e momentânea, algo passageiro e de momento. Mas essa leve e momentânea tribulação produz eterno peso de glória. Quer dizer, então olha que interessante. Ele usa aqui a contraposição. A tribulação é leve, mas a glória pesa. A tribulação é momentânea, mas a glória é eterna, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. É aqui está um dos segredos de Paulo para seguir em frente. Ele não se atentava naquilo que ele via, mas naquilo que ele não via. Porque o que ele via era temporário. Mas o que ele não via era eterno. Tá? Percebe o jogo de palavras? Percebem, né, a contraposição que Paulo faz? Então, queridos irmãos, tem gente que quando passa por um problema, acaba dando a este problema um peso maior do que ele tem. E uma temporalidade maior do que realmente é a dele. Eu não estou aqui menosprezando de forma alguma o sofrimento de ninguém, irmãos. Assim como os sofrimentos de Paulo não puderam e nem foram menosprezados. Mas o que é interessante aqui é como Paulo se refere a eles, como Paulo se refere à sua tribulação, como Paulo se refere ao seu problema, como Paulo se refere às suas dificuldades. Porque a nossa leve e momentânea tribulação. Isso não quer dizer que ele estava desprezando o que havia acontecido de forma alguma, mas ele estava dando muito mais valor ao que aquela tribulação produzia para a sua vida do que a tribulação em si. Então, as tribulações que enfrentamos, os problemas, as perseguições, as dificuldades, mais importantes do que elas, mais peso do que elas, tem a glória que nos está preparada, que é pesada e eterna, e que não tem nada que se compare a ela. E aí no capítulo 12, verso 7, ele diz: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, olha, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Então, Paulo ainda conseguia ver o lado positivo das suas tribulações. E aí, a contraposição. Então, ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Perceberam, irmãos, o contraste entre a aparente derrota e a verdadeira vitória?
Então, todas as tribulações que Paulo passou, para aqueles que não criam em Cristo Jesus, para aqueles que não se... nós vamos falar isso sobre a nova aliança, né? Que não deixaram para trás a antiga aliança. Para eles era uma derrota, mas para Paulo não era derrota, era uma aparente derrota, pois ele conseguia visualizar, não pelos olhos carnais, mas pelos olhos da fé, a verdadeira vitória. Então, quando nós passamos por situações de dificuldade, irmãos, nós precisamos procurar entender em Deus, em Cristo, pelo Espírito Santo, o que aquela tribulação, aquele sofrimento há de produzir em nós. E se para alguns foi derrota, essa derrota para nós, ela é apenas aparente, ela não é real, porque nos está separada a verdadeira vitória. Então, o que é derrota para aquele que não conhece a Cristo, é vitória para aquele que conhece a Cristo. A derrota é vitória, e a vitória é derrota. Para aqueles que não conhecem a Cristo, a verdadeira vitória lhes parece como derrota. E o que é realmente a derrota lhes parece como vitória. Vamos falar um pouquinho dos sofrimentos do apóstolo Paulo. Os 10 maiores sofrimentos do apóstolo Paulo. Teve de descer em um cesto para fugir de uma prisão arbitrária. Em 2 Coríntios 11, 32 e 33, vemos que Paulo teve de sofrer a humilhação de ser içado por uma janela de uma muralha como se fosse um criminoso fugitivo, a fim de escapar do apetite voraz de governantes injustos que queriam a sua cabeça. Foi expulso de Antioquia pelos poderosos da cidade. Não é a Antioquia próxima ali à região da Palestina, tá? É a Antioquia ali que fica perto já da Macedônia, tá? Na Ásia. Em Atos 13, 50 e 51, vemos uma conspiração entre os judeus, mulheres e homens de alta posição da cidade, para expulsar Paulo da cidade, pelo simples fato dele estar expondo o evangelho naquele lugar e estar havendo conversões. Foi apedrejado quase até a morte em Listra. Esse é aquilo que Paulo falou no começo da primeira carta de Paulo aos Coríntios, que nós lemos lá no quadro comparativo, quando ele falou que passou por grande tribulação, grande sofrimento, a ponto de chegar perto da morte, né? Em Atos 14, 19, vemos que Paulo foi arrastado por uma multidão para fora da cidade e foi apedrejado por essa multidão e provavelmente tenha desmaiado. Fato este que fez a multidão achar que ele estava morto. 4. Na Macedônia, foi açoitado, preso e amarrado com os pés em um tronco. Em Atos 16, 23 e 24, vemos que Paulo foi preso porque expulsou um demônio de uma jovem adivinhadora que dava muito lucro aos que a exploravam. Por isso foi açoitado, lançado na cadeia e teve seus pés amarrados em um tronco. 5. Foi perseguido pelos judeus de Tessalônica porque pregou em Bereia. Em Atos 17, 13 e 14, vemos que Paulo sofre perseguição dos próprios judeus apenas pelo fato de pregar em uma sinagoga em Bereia. Por causa disso, mais uma vez, teve de fugir desses judeus que queriam a sua morte. 6. Por pregar contra outros deuses em Éfeso, ficou em meio a uma grande confusão na cidade.
em Atos 19, 23, 26, alguns ourives. Vocês sabem que é ourives, né? Quem trabalha com ouro e fazia as imagens dos deuses pagãos, dos ídolos, das divindades daquela região. Temendo ficar sem seu lucro por produzirem imagens de deuses para adoração, incitaram grande tumulto contra Paulo e outros discípulos, o que fez a estadia de Paulo nessa cidade ainda mais perigosa. 7. Em Jerusalém é acusado injustamente de ter levado um grego ao templo, e por isso é perseguido e quase é morto. Em Atos 21, 27 e 31, mais uma vez os judeus fazem uma grande confusão por deduzirem que Paulo teria profanado o templo, levando um grego, Trófimo, até lá. Eles incitam as pessoas e Paulo é arrastado para fora do templo, espancado e quase é morto pela multidão. 8. Preso, é enviado a Roma, sofre um naufrágio em Mileto. Atos 27, 13 a 20. Paulo, injustamente preso, é levado de navio até Roma, onde teria uma audiência sobre sua prisão injusta. No caminho, o navio dele sofre um grande naufrágio devido a uma tempestade. 9. Na ilha de Malta, é picado por uma cobra venenosa. Em Atos 28, 3, vemos que após se recuperar de grave naufrágio, Paulo é picado por uma cobra venenosa que estava escondida entre os gravetos que ele pegava para fazer uma fogueira. Felizmente não morreu. 10. Foi decapitado por Nero em Roma. Apesar da Bíblia não narrar esse fato, a tradição sobre a morte de Paulo diz que ele foi decapitado por Nero por volta do ano 67 ou 68 depois de Cristo, o que é bem provável, já que o imperador Nero foi um dos mais cruéis governantes de todos os tempos. Então, Paulo prestou tanto serviço ao Evangelho. Já falamos sobre isso no início do curso das cartas paulinas. Tudo que ele fez, tudo que ele deixou, o seu legado, passou por tudo isso e morreu por volta do ano 67, 68. Não foi assim, junto de sua família, sentado num sofazinho, ou na sua cama quentinho. Não. Morreu decapitado pelo imperador Nero. Essa foi a vida do apóstolo Paulo depois que se converteu. E tudo isso ele deixou escrito que eram leves e momentâneas tribulações, ao serem comparadas com o eterno peso da glória de viver eternamente com o Senhor. Então, queridos irmãos, muita coisa depende da nossa perspectiva. Se eu sou uma pessoa terrena, se toda a minha esperança está nesta vida somente, então Paulo, para mim, não passa de um pobre coitado derrotado. Agora, se eu não fixo a minha esperança naquilo que os meus olhos veem, mas eu olho para o que os olhos não veem, então eu vejo a verdadeira vitória na vida de Paulo. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque agora eu queria falar, né, sobre a carta, e vamos lá. Paulo, apóstolo de Cristo pela vontade de Deus, logo na saudação. Veja bem, ele tem que dizer que ele é um apóstolo de Cristo pela vontade de Deus. Por quê? Lembra que eu disse que havia uma rebelião em Corinto?
aula passada. Vocês verão. Guardem aí. E aí ele diz, igreja de Deus em Corinto, né? Então é uma afirmação importante para a gente ter sempre em mente. A igreja não é minha, não é do pastor, não é do apóstolo, não é do bispo, da bispa, do missionário, da missionária. A igreja pertence a Deus. E aí ele escreve aos santos em Acaia. Por que eu destaquei aqui? Porque muita gente lê e fala, o que é Acaia? E acaba percebendo. Acaia, irmãos, era a região onde estava situada a cidade de Corinto. Então ali era um distrito romano chamado Acaia. Então vamos imaginar a região metropolitana de São Paulo. Tem a cidade de São Paulo, a capital, mas é uma grande região que envolve Osasco, que envolve Carapicuíba, que envolve Barueri e tantas outras cidades que formam a região metropolitana. Então, Acaia era um distrito e Corinto estava ali nesse distrito romano. Só para que os irmãos, né, saibam, né, porque ele fala aos santos em Acaia. Deus apresentado por Paulo aos Coríntios. Como ele é apresentado por Paulo aos Coríntios? Bendito e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja bem. Bendito e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo mostra que não há um rompimento com o antigo judaísmo, com a tradição dos judeus. Porque o Jesus Cristo que ele prega é filho do Deus dos judeus. Então, veja bem, é muito interessante quando Paulo coloca essa questão, queridos irmãos, porque às vezes a gente passa desapercebido quando a gente faz a leitura, mas Paulo estava fazendo uma afirmação poderosa. A religião, o que ele estava pregando, não era algo novo, e nem era um rompimento. Porque o Jesus que ele anunciava tinha como pai o Deus dos seus pais. Paulo era judeu, seus pais eram judeus. Paulo era um fariseu, inclusive. Seus pais eram provavelmente de famílias importantes que viviam, né, em Tarso. Né? Tanto é que ele era antes conhecido como Saulo de Tarso. Então, os pais de Paulo eram, né, provavelmente não, eram era uma importante família, né, de uma importante família de judeus que viviam em Tarso. Tarso era, no primeiro século, uma importantíssima cidade na região, né, importante cidade na região. Então, Paulo é de uma linhagem nobre, né? Então, o Deus que os seus pais adoravam e que os judeus adoravam é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, veja bem, não há rompimento, mas há uma continuidade, não um continuismo. Tá? O continuismo é aquela continuidade viciada, né? É a repetição, sem a devida reflexão. Não é um continuismo, tá? Então, o que houve não houve um rompimento, mas o que houve é uma sequência. Jesus Cristo era judeu, filho do Deus dos judeus. E aí ele diz o quê? Que é um pai de misericórdias.
como faltou misericórdia para com Paulo, né? Dos judeus. Então, ele apresenta Deus como Pai de misericórdia. Você é misericordioso? Você é misericordiosa? Pois se você se diz filho deste Pai, ele é o Pai de misericórdias. Deus de toda consolação. Por que Paulo traz aqui misericórdias e consolação? Porque aquilo que eu expliquei para vocês, irmãos, o sofrimento, ele vai estar permeando a carta do apóstolo Paulo. Então, é um Deus que consola o seu povo, consola a sua igreja, porque o caminhar cristão é um caminhar que nos traz sofrimentos. A vida em si nos traz sofrimentos, mas Ele é o Deus de toda a consolação, porque a mensagem que Ele anuncia é a mensagem da renovação, é a mensagem da restauração, é a mensagem, como ele disse na primeira carta, do novo céu, da nova terra, do novo corpo, da nova vida, do tudo se fez novo. E essa é a mensagem de consolação da parte de Deus. E essa consolação que nós experimentamos uma pequena parte dela diariamente na nossa vida, com o Espírito Santo agindo em nós. E aí, por que eu falei sobre o sofrimento de Paulo, a tribulação? Porque eu queria falar uma coisa agora, irmãos, para encerrar. Não vai dar para a gente seguir o capítulo 2 e 3, né? Por conta do tempo, para que a aula não fique muito extensa. Mas, olha só, a tribulação de Paulo versus o discurso triunfalista. Discurso triunfalista. Esse discurso triunfalista estava ali na região, em Corinto, e até no nosso meio ele está. Aonde esse discurso triunfalista aparece? Basicamente na teologia da prosperidade. Tem gente que não gosta. Se você não gosta, me desculpe, mas a verdade tem que ser dita. Prosperidade. Por quê? A teologia da prosperidade, ela é triunfalista. É um Deus que nos dará tudo. É um Deus que não nos permitirá passar por mal algum. É o crente que ora e diz: eu não aceito isso, eu rejeito isso, eu determino isso. Esse é o discurso triunfalista. O discurso triunfalista, ele é oposição à tribulação de Paulo. E, por consequência, a tribulação de toda a igreja. Mas o que nós vimos? Que o discurso triunfalista, ele está associado a uma falsa ideia de vitória. Mas para o discurso triunfalista, a tribulação, ela é derrota. Ela é derrota. Se você está passando por essa situação, é porque você não tem fé. Esse é o discurso triunfalista. Bom, então Paulo não tinha fé, né, irmãos? Paulo não tinha fé. Ah, Paulo passou por tudo isso
para que nós não pudéssemos ou não precisássemos passar. Mentira! Pare com esse papo. Porque o único sofrimento e morte substitutiva foi a de Cristo. Paulo não sofreu em nosso lugar. Paulo não morreu em nosso lugar. Quem sofreu em nosso lugar e morreu em nosso lugar foi Jesus Cristo, não Paulo. Então, o discurso triunfalista é esse discurso belo e que as pessoas adoram ouvir. As pessoas adoram ouvir uma pregação triunfalista. As pessoas adoram ouvir um estudo bíblico triunfalista. E eu confesso, faz bem. Faz bem. Só que ele não prepara a pessoa para a vida. Ele cria uma bolha de ilusão na vida do crente. E aí, quando o crente vai passar pelas tribulações desta vida, que inevitavelmente ele passa, ele não está preparado para aquilo. Porque na vida dele, as promessas de Deus eram de triunfo, triunfo neste tempo presente. Então ele não entende por que um parente morreu, por que uma enfermidade chegou, por que a prosperidade foi embora. Ele não entende, ele entra em parafuso, porque ele acha que tem alguma coisa errada na vida dele. O discurso triunfalista faz mal à igreja, porque nega a tribulação e o sofrimento, mas ninguém tenha a fé do tamanho que tiver, possa fazer um monte se lançar no mar, ou tenha a fé menor que um grão de mostarda. Ninguém nesta vida está livre de tribulações, sofrimentos, aflições. Ninguém. Então, o discurso triunfalista é uma afronta à palavra de Deus. O discurso triunfalista reflete o que defendiam os inimigos de Paulo. Agora é importante a gente falar, né? Quem eram os inimigos de Paulo? Eram grupos que negavam o apostolado de Paulo. Por isso que lá na saudação, Paulo escreve: apóstolo de Cristo por vontade de Deus. Porque dentro da igreja de Corinto havia se infiltrado pessoas que negavam o apostolado de Paulo. E por que negavam o apostolado de Paulo? Por conta das suas tribulações. Se Deus é com ele, por que tanto sofrimento e tribulação? Se você não falou, certamente já ouviu a seguinte frase: nossa, aquele irmão ou aquela irmã era o irmão de tanta fé, era o irmão tão consagrado, era o irmão tão firme. E como que isso foi acontecer na vida dele? Já falou, né? Já falou isso de alguém, não falou? Se não falou, amém. Mas pensou. Fala a verdade. Quando você viu um irmão ser submetido
há uma tribulação tão grande, fala a verdade. Se não falou, pensou. Nossa, esse irmão tão consagrado, homem de oração, homem de fé, como que esse homem foi passar por algo nessa vida? E aí você deixa por trás, o que esse irmão fez de errado? Se não falou, não pensou, parabéns. Mas já ouviu. Ah, aí sim. Se não falou, se não pensou, já ouviu. Não é verdade? Bom, queridos irmãos, nós chegamos aqui a um pouco mais de 45 minutos de aula, né? Eu vou parar por aqui e vou continuar deste ponto no próximo domingo, tá? Leia os 3 primeiros capítulos da segunda carta de Paulo aos Coríntios, tá? Para que a gente possa ao ministrar a aula, fica mais fácil a compreensão de vocês, tá? Então, queridos irmãos, é isso. Vamos ficar por aqui hoje. Essa foi a nossa contribuição para a igreja e para todos os irmãos que nos acompanham. E aí a gente vai mergulhar um pouco mais nesse assunto, né, sobre os inimigos de Paulo. Quem eram e o que usavam contra Paulo. Bom, Deus abençoe. Um ótimo domingo para você, para sua família. Um domingo de paz. Ah, não é domingo que você está vendo esta aula? É segunda, terça, quarta, que seja. Seja o dia que for, que seja um dia abençoado para você e para sua família. Fique na paz. Deus te abençoe grandemente. Amém.